Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, né? Que é o componente de História. Vamos ao objeto do conhecimento da nossa aula 12, que apresenta o objeto de conhecimento Independência dos Estados Unidos da América. Detalhamento: o conceito de Estado, nação e território. Colonização inglesa na América. Já pegue seu caderno, separe suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E é isso, a nossa aula tratará a respeito, né, dos conceitos de Estado, nação e território. Trataremos sobre esses conceitos, né, inseridos na colonização, no início da colonização inglesa no continente americano. O processo de colonização da América do Norte deu-se início a partir da instalação de 13 colônias, que eram povoações fundadas pelos britânicos. As colônias eram administradas por governadores nomeados pelo rei inglês. Existia uma assessoria, uma assembleia eleita por colonos, que era denominada para o recolhimento de tributos. É importante atentarmos que o processo de colonização da América do Norte, ele vai estar inserido, né, por um domínio inglês. Então, nós temos o continente americano, né, e onde hoje conhecemos no mapa que é os Estados Unidos da América, né, o território dos Estados Unidos da América, iniciou-se uma colonização ali por parte de quem? Da coroa inglesa. Então, o território americano, ele é um território que foi colonizado pela coroa inglesa. Diferentemente de qual território americano? Esse contraponto ele é importante, porque nós temos um continente americano. Esse continente ele é gigantesco. E dentro desse continente nós temos a nossa nação, o nosso território, que é o território brasileiro, e também temos o território americano, os Estados Unidos da América, né, que é um país extremamente importante diante não só do nosso continente, mas também do mundo. Porém, as colonizações elas foram completamente diferentes. É importante atentarmos que o processo de colonização ele vai ditar as regras, né, do início ali da construção da nação americana, assim como a nação brasileira. Então, o que é muito importante? Nós estarmos atentos justamente às diferenças, né, dos tipos de colonização implementadas nesse território. É importante atentarmos que o modelo administrativo ele foi completamente diferente. Quando, por exemplo, nós compararmos o modelo espanhol e o português com o modelo inglês, né? Então, atente-se, o território americano, né, onde hoje está concedida a nação estadunidense, ele foi colonizado por um modelo inglês, britânico, diferentemente do modelo de colonização do nosso país, né, da América do Sul. Aqui, a região do Brasil, do Chile, do Uruguai, da Argentina, na qual foi implementado na América Portuguesa, né, no Brasil, o modelo português, e nos outros países foi-se implementado o modelo espanhol. É por isso que, por exemplo, dentro do continente americano, nós brasileiros falamos a língua portuguesa, mas os nossos vizinhos, que foram colonizados pelos espanhóis, falam
né, ali a língua espanhola. Vamos adiante. É importante atentarmos que aqui temos uma imagem que fala sobre o estilo de colonização implementada no território da América do Norte. A imagem, você, aluno, você precisa ter uma habilidade extremamente importante durante a sua caminhada, né? Durante a sua vida escolar, durante as suas provas. Você precisa ter uma habilidade extremamente importante, que é qual? Qual, professor? Que habilidade é essa? A leitura de imagem. Essa é uma habilidade que você precisa ter durante sua vida escolar. E aqui nós vamos analisar uma imagem que retrata, né, o início da caminhada da colonização na América do Norte. Olha só, o nome dessa né, ilustração, dessa imagem, é O Embarque dos Peregrinos. Nessa imagem percebemos o quê? Ali, dentro de uma embarcação, você tem peregrinos ingleses indo né, para o território da América do Norte, na qual esses peregrinos estão ali em torno de um livro que muito provavelmente seria a Bíblia, né? Pois existia-se naquele momento uma concepção que a nação inglesa precisa levar adiante o conceito de civilização. Nós precisamos civilizar o restante do mundo. É por isso que você vê, né, na construção dessa imagem, uma imagem ali quase que, vamos dizer assim, religiosa mesmo, né, com um teor religioso, santo. Você percebe ali ao fundo da imagem um arco-íris, né? É como se esses peregrinos estivessem levando a luz, né, a palavra de Deus a locais que não conheciam essa palavra. Então é muito importante estarmos atentos a justamente esse ponto, a essa leitura de imagem. Precisamos estar atentos aos detalhes para que nada passe despercebido. E é por isso que eu estou lhe falando, durante a sua caminhada da vida escolar, você precisa refinar cada vez mais essa habilidade de ler, de leitura das ideias que uma imagem transparece para você. E aqui, nessa imagem, vemos justamente isso, né? Os peregrinos ali iluminados que estão caminhando rumo às suas colônias, levando a luz, levando, né, a esperança. Eles estão ali, né, num ambiente favorável a levar esse caminho de esperança a um outro povo. Diante desse processo colonizador, é importante atentarmos a 3 conceitos que são conceitos chaves. O conceito de Estado, nação e território, que são fundamentais para compreender a organização e a estrutura de uma sociedade. Cada termo representa uma dimensão específica da soberania e identidade de uma região ou país. Cada povo, cada nação, cada território, ele possui suas identidades. Existem elementos que te conectam com aquele território, que te conectam com aquele estado. Então, dentro desse processo colonial da América do Norte, esses conceitos de estado, nação e território vão ser implementados naquela região. Então compreenda, o processo colonizador é um processo não somente de tomada de território, mas como a própria imagem, né, que analisamos anteriormente nos mostra, é um processo de
de mudança do pensamento, de levar a outras pessoas uma compreensão de que agora elas fazem parte de um Estado, elas estão dentro de um território e fazem parte de um mesmo grupo que é uma nação. Então, levar essa compreensão de Estado, nação e território é também ponto-chave dentro de um processo colonizador. Vamos ao conceito de Estado. Estado é uma entidade política soberana com um governo que exerce o quê? A autoridade sobre um território específico e sua população. Ele possui um monopólio legítimo, monopólio, já trabalhamos essa frase. Mono, pólio, poder, né? O monopólio legítimo do uso da força dentro de suas fronteiras. E geralmente é reconhecido como uma entidade legalmente organizada. Ele é composto por instituições, leis, estruturas governamentais que regulam a vida de uma sociedade. Dentro do estudo da história, da geografia, das ciências humanas de um modo geral, você ouve muito durante a sua caminhada da vida escolar o conceito de Estado. O Estado brasileiro, o Estado político, o Estado social. O conceito de Estado é justamente um conceito atrelado a instituições. É um conceito que traz o quê? Aquilo que nos governa. Quando tratamos de sociedade, estamos tratando de Estado. Por quê? Porque o Estado é justamente essa instituição reguladora que implementa as leis, que controla as instituições. Então, dentro do nosso convívio, né, na sociedade, aí mesmo, na sua cidade, você tem o quê? Instituições estaduais, como escolas, hospitais, né? Ou até mesmo a instituição da polícia. Mas também você tem outras instituições que são controladas por outros elementos do Estado. Como, por exemplo, você tem o poder estadual, né? Você tem o poder municipal e você tem o poder federal. Então, quando falamos só de Estado, é o modo geral, né? Um Estado político, um Estado que controla tudo, né? De um modo geral, tanto o campo político, principalmente o campo político. O conceito de Estado está atrelado a essa instituição que controla, né? E que tenta ali ditar as regras da nossa sociedade. Assim como o conceito de Estado, nós temos o conceito de nação. Olha lá, o conceito de nação, ele já está atrelado ao quê? Ao que se refere a um grupo de pessoas que compartilham. O que é compartilhar, né? É estar ali envolvido com todos. Características culturais, históricas, linguísticas, étnicas ou religiosas e que se identificam como uma comunidade. Olha só como é importante nós termos o conceito de nação muito bem amarrado. Estamos tratando, né, do quê? De um processo colonizador, um processo colonial. Mas para entendermos o processo de colonização, é importante compreendermos termos como o de Estado, que já trabalhamos. O que é o Estado? O Estado é justamente, né, aquela instituição reguladora que está ali no campo político, no campo jurídico e legislativo. Mas também, além do conceito de Estado, em compreendermos o conceito de nação. Por quê? O conceito de nação é que vai tornar
aquele grupo de seres humanos próximos. O professor Ian ainda, por exemplo, não foi ao estado do Rio Grande do Sul. Ele ainda não teve a oportunidade de visitá-los. Porém, o professor compreende que os nossos queridos amigos do Rio Grande do Sul fazem parte da mesma nação que eu. Então, todos nós, apesar de estarmos em estados brasileiros, fazemos parte da mesma nação. Quando, por exemplo, você tem elementos tanto culturais como históricos que nos unem. Esses elementos, eles podem ser desde uma camisa com um brasão, quando você vê a camisa da seleção brasileira, por exemplo, você sente aquele sentimento, Você vem aqui, poxa, é um brasileiro. Imagina que você está fora do país e você vê uma camisa do Brasil. Você se identifica. Nós, seres humanos, nós precisamos desses elementos. Somos seres culturais, históricos, e é por isso que a nossa disciplina ela é tão importante dentro da construção da sua vida escolar. Por quê? Porque ela constrói os elementos, Ela familiariza você com a história do seu país, com a história do seu estado, com a história da sua cidade. E assim você vai construindo uma base forte para se entender como brasileiro, ou como manauara, ou como amazônida. Então, o conceito de nação, dentro de um processo colonizador, ele é extremamente importante pelo fato de pegar aquele grupo de pessoas completamente diferentes que talvez nem se conheçam, mas que a partir de um elemento culturais, de elementos históricos, você cria essa correlação entre as pessoas e assim você sente-se parte de um todo. É por isso que o conceito de nação é tão importante. Vamos adiante. A identidade nacional pode transcender as fronteiras do Estado. E muitas vezes as nações podem estar distribuídas em diferentes estados. Nem sempre um estado é composto por uma única nação, o que pode levar a questões de nacionalismo e autonomia. Então, o conceito de nação, ele traz justamente essa questão da identidade nacional, essa questão de que pessoas diferentes, apesar de estarem em estados diferentes, elas precisam ter a consciência que fazem parte da mesma nação. Vamos adiante. Assim como o conceito, um terceiro conceito basilar dentro da construção do processo colonizador, que é o conceito de território. O território é justamente a área geográfica dentro das fronteiras de um estado. Ele inclui não apenas a superfície terrestre, mas também as águas e o espaço aéreo. E, em alguns casos, pode se estender além das fronteiras físicas para incluir embaixadas e consulados em outros países. Olha só como esse conceito ele é importante. Compreenda que o conceito de território, ele não só está atrelado às fronteiras, que delimitam aquele espaço de terra geográfico delimitado. Quando você, por exemplo, pega no mapa e você olha o Brasil, você já vê o formato dele. Aquele ali é o território, é o espaço geográfico, a terra na qual o nosso país pertence, assim como o do estado ou do município. Mas o território, ele também está atrelado às especificidades de cada fronteira. E vai muito além. Quando, por exemplo, pensamos nas embaixadas.
As embaixadas são uma extensão daquele território em um outro território, de um outro país. Então, quando, por exemplo, você está caminhando pela rua e você olha para o lado e vê uma bandeira de um outro país e lê uma placa, né? Aqui é a embaixada da França. Aquele território ali, né, aquele cercado, ele é considerado uma extensão da França, só que no território brasileiro. É por isso que os consulados, as embaixadas, né, eles são territórios quase que sagrados, porque é uma extensão de um outro país dentro do seu território, que merece respeito, né, assim como, né, esses próprios territórios em países que estão em guerra, quando são atacados, é considerado como se fosse um ataque dentro do próprio território do outro país. Então, um ataque, quando você está ali, né, passando na frente da TV e vê uma reportagem a respeito de um ataque a alguma embaixada ou algum consulado, é como se fosse um ataque direto ao país, né, detentor daquele consulado ou daquela embaixada. Então, né, o controle sobre o território é uma característica central do Estado soberano e independente. Assim, trabalhamos 3 conceitos importantes para compreendermos um processo colonizador. E estamos focados no processo de colonização americano. As colônias do norte e do sul dos Estados Unidos desenvolveram características distintas ao longo do período colonial, principalmente devido às diferenças geográficas. É muito importante atentarmos a esses pontos, as diferenças geográficas, econômicas, sociais e culturais. Esse processo de colonização americano, ele não vai ser igual no território. A coroa inglesa, ela vai implementar esses conceitos de Estado, de nação e de território a um povo que não conhecia esses conceitos, né? A um povo que, na verdade, não estava inserido nessa lógica, mas a coroa inglesa se joga ao mar, chega ao território da América do Norte e implementa esses conceitos de Estado, nação e território e implementa o processo colonizador. Já vimos no início que esse território vai ser dividido primeiramente em 13 colônias. E mais ainda, essa divisão ela vai ocorrer diante do que? Das diferenças territoriais, econômicas, culturais. Então você vai ter, além da divisão territorial em 13 colônias, você vai ter a divisão em norte e sul. E esse é o ponto fundamental e chave para você compreender esse processo colonizador americano. Vamos lá. As colônias do norte vão possuir uma economia diversificada. Professor, o que significa diversificada? Olha só, é uma palavra que deriva do diverso, da diversidade, né? O que é o diverso? É o sortido, é o muito. Então, vai ser uma economia com vários ramos e não somente um. As colônias do norte vão ser divididas em pequenas propriedades agrícolas. Então, olha lá, estamos falando que o processo colonial americano, ele vai ser dividido entre as colônias do norte e as colônias do sul. E dentro das colônias do norte, você vai ter uma economia diversificada. Que significa o quê?
aquelas colônias do norte não vão produzir somente um produto específico ou não vão atacar, somente a produção de um elemento, mas sim de diversos elementos. E outro ponto importante, ela vai ser dividida em pequenas propriedades agrícolas. Nesse ponto, você vai ter o quê? Uma sociedade mais igualitária. Assim como a ênfase na educação, tendo como base de toda a organização dessa sociedade a religião. Então, olha lá, as características extremamente importantes das colônias do norte vão ser uma economia diversificada, dividida em pequenas propriedades agrícolas, dando ênfase a uma sociedade um pouco mais igualitária. É importante atentarmos que é sempre uma busca por uma sociedade mais igualitária, mas não tínhamos essa sociedade igual. Tá? Essa questão da sociedade igual é apenas uma utopia. Professor, o que é uma utopia? Um sonho. Então, você vai ter as colônias do norte dando ênfase a uma economia diversificada, ênfase na educação e tendo como base, como ponto fundamental, a religião na organização dessa sociedade. Essas são as características implementadas por quem? Por Portugal? Não, pela coroa inglesa. Estamos falando da colonização do continente americano, mas da América do Norte, mais especificamente do território onde é hoje os Estados Unidos da América. E agora vamos ao contraste com as colônias do Sul. Olha lá, as colônias do Sul serão uma economia agrária pautada em plantations. O sistema de plantations, ele vai estar focado em um aspecto, em uma produção. Diferentemente daquilo quando tratamos e falamos da colônia do Norte, que tinha uma economia diversificada, Então havia diversos produtos sendo produzidos. Já na economia do Sul, você vai focar somente em um. Assim, quando o foco é somente em um, você não tem como trabalhar com pequenas fazendas ou com pequenas propriedades. Você vai ter que trabalhar com o quê? Com grandes propriedades. E a estrutura social ser extremamente hierarquizada. Grandes propriedades e uma estrutura extremamente hierárquica, dando menos ênfase no processo educacional formal. Sendo assim, você tem as colônias do Sul dando foco justamente numa educação mais informal ali, que ocorre de maneira sendo passada culturalmente, e o pilar de toda essa produção em massa, focada somente em um produto, principalmente na produção do algodão, vai ser justamente pautada em que tipo de trabalho? No trabalho escravo. Então essa sociedade da colônia do Sul vai ser pautada na escravidão. Assim como o processo religioso ele vai ser bem menos central na vida cotidiana. Então nós temos sociedades que são completamente diferentes. A colônia do Norte focada numa economia diversificada, a colônia do Sul pautada no sistema de plantation, tendo como base o trabalho escravo. Os impactos sociais serão devastadores, As colônias do Norte e do Sul nos Estados Unidos, durante o período colonial, apresentaram diferenças importantíssimas
em termos justamente da economia, da sociedade e da cultura. Essas diferenças regionais foram um fator significativo na formação daquilo que falamos, né? Das identidades, do sentimento de nação, do sentimento de território, né? Das identidades culturais e sociais das colônias do Norte e do Sul. E suas ramificações influenciaram principalmente durante a história dos Estados Unidos. Sendo assim, finalizamos nossa aula focado justamente nesse processo colonial da América do Norte, tratando de 3 elementos chaves: conceito de Estado, nação e território, e nas diferenças regionais dos tipos de colônia da do Norte e da do Sul. E assim finalizamos a nossa aula. Até a próxima!